A expressão Black Power, poder negro, foi criada por Stokely Carmichael, que foi um radical de movimento negro nos Estados Unidos, que após a sua 27ª detenção em 1966, ele disse: "Estamos gritando liberdade há 6 anos", anunciou Carmichael. "O que vamos começar a dizer agora é poder negro." E assim surgiu a expressão poder negro, ou Black Power. O movimento Black Power surgiu nos Estados Unidos durante as grandes mobilizações da população afrodescendente pela igualdade de direitos civis nos anos de 1960, do século passado, e teve forte influência sobre as populações negras da América Latina e do Caribe nos anos e décadas seguintes. Tal como criador da expressão, muitos membros do SNCC, que é o Comitê Coordenador dos Estudantes pela Não Violência, tornaram-se críticos da política da não violência liderada pelo pastor Martin Luther King. Influenciados pelas pregações da autodefesa e da comunidade negra feitas pelo líder Malcolm X. O Partido dos Panteras Negras, em certo sentido expressão do movimento de mesmo nome, foi fundado em 1966 em Oakland, Califórnia, por Bob D. Sale, Huey P. Newton e Eldred Cleaver. Criado originalmente como uma organização de defesa dos direitos dos negros, os Panteras Negras acabaram pregando o uso de armas. Agora vamos falar um pouco sobre os Panteras Negras. Os Panteras Negras surgiram como um grupo que defendia a resistência armada contra a opressão dos negros. Fundado em outubro de 1966, o grupo nasceu prometendo patrulhar os bairros de maioria negra para proteger seus moradores contra a violência policial. O movimento se espalhou pelos Estados Unidos, chegou ao seu período de maior popularidade no final da década de 60, quando chegou a ter 2.000 membros e escritórios nas principais cidades do país. Mas logo as brigas com a polícia levaram a tiroteios em Nova York e Chicago. E entre 1966 e 1970, pelo menos 15 policiais e 34 panteras morreram em conflitos urbanos. A violência dos conflitos somou com a dura perseguição do FBI. Em 1968, o diretor do órgão classificou os Panteras Negras como a maior ameaça à segurança interna americana. Aos poucos, o número de militantes foi diminuindo. O movimento negro mais mainstream, representado pelo pastor Martin Luther King e sua política de moderação e não violência, ganhou um espaço progressivamente maior na luta por direitos civis. E apesar de ter sofrido sua própria dose de pressão do FBI e de violência, o Dr. King foi assassinado. Era considerado pelas agências governamentais uma forma de protesto menos polêmica. Mais tarde, os próprios líderes dos Panteras Negras renunciaram a formas de manifestação violentas e mudaram de foco, dedicando-se a serviços de assistência sociais nas comunidades negras, mas não chegaram a recuperar o espaço inicial do movimento. A organização acabou dissolvida oficialmente no início dos anos 1980. Hoje, o legado dos Panteras Negras é avaliado como fundamental na conquista de direitos pelos negros e americanos, e o nome do grupo segue como grande símbolo da luta contra o racismo no mundo todo. No Brasil, o Bloco Afro Ilê Ayê, fundado em Salvador, Bahia, em 1974, segundo diversos depoimentos, teve na origem inspiração do Black Power. O nome original do bloco seria, na verdade, Poder Negro, temendo represálias da polícia, que no período o Brasil estava em plena ditadura militar. O grupo resolveu adotar um nome não tão carregado politicamente, optando-se por Ilê Ayê, ou Mundo Negro em Iorubá. Quando o bloco desfilou pelas ruas de Salvador, pela primeira vez, saiu cantando uma canção de Paulinho Camafeu, intitulada Que Bloco é Esse? Hoje em dia, muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado de Black Power. O Black Power não é apenas um estilo de cabelo, é muito mais que isso. É um movimento que teve um enorme impacto sobre artes e cultura. Produziu produções artísticas e culturais que gerou muito orgulho em ser negro e definiu ainda uma identidade negra que permanece contemporânea. Black Power é muitas vezes visto fora do Brasil como uma revolução cultural, tanto quanto uma revolução política, com o objetivo de celebrar e enfatizar a cultura dos afro-americanos. Há uma sociedade americana que anteriormente tinha sido dominada por expressões artísticas e culturais brancas. A música negra, ou black music, também é conhecida como a música afro-brasileira no Brasil e música afro-americana nos Estados Unidos. É um termo dado a todo um grupo de gêneros musicais que emergiram ou foram influenciados pela cultura de descendentes africanos em países colonizados por um sistema agrícola baseado na utilização de mão de obra escrava. As músicas africanas foram trazidas pelos escravos para os países americanos, onde se desenvolveram novas técnicas com novos instrumentos, formando
variados gêneros musicais que caracteriza a música de negros norte-americana antes da Guerra Civil Americana. Os gêneros principais incluem jazz, blues, soul, rock and roll. Os gêneros principais incluem jazz, blues, soul, rock and roll. E mais recentemente, o rap, que é um dos 5 elementos da cultura hip hop. A música foi usada recentemente como uma forma de expressar desejos e necessidades que foram ignoradas devido a crimes raciais e políticas adversas. O termo também é usado às vezes para abranger qualquer gênero musical como uma grande proporção de artistas negros ou de uma forma muito estreita para significar urbana. O uso do termo tem sido criticado como um racista por ligar gêneros musicais à cor da pele, mas nos últimos anos, esses gêneros musicais negros têm tido um expressivo número de crescente de artistas brancos ganhando notoriedade. A diáspora africana não só se encarregou de espalhar negros e negras escravizados pelas colônias inglesas, espanhola, francesa, portuguesa e holandesas nas Américas, mas também as culturas de suas variadas etnias. A música sempre faz parte da vida do africano. Para cada momento da vida havia um tipo de canção, recordar as canções de seus povos, e era uma forma tanto de não se perder o elo com a própria origem. Foi assim que surgiram nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos as rock songs. No Brasil, também se ouviam cantos de trabalho nos canaviais do Nordeste, nas minerações de Minas Gerais e em todos os locais em que haviam escravizados. Fernando Muculucusso, fundador da Academia Brasileira de Black Music, explica: nos Estados Unidos, a música negra era conhecida como race music, música da raça, e só foi batizada de black music nos anos 40, pela revista Billboard. Depois, ela tomou 2 rumos: o religioso, através do espiritual, e após do gospel, e o mundano, que é o blues, pai de outras formas musicais como rock and roll. Nas cidades surge o jazz, uma maneira negra de interpretação em que se improvisa sobre qualquer tipo de tema musical, que também tem infindáveis ramificações. Uma delas, por exemplo, é a soul music, a parte mais sensual da black music, e a mais comercial. Há também o Rhythm and Blues, ou RB, e o original funk, com sua musicalidade e seu ritmo marcante. O termo afropop, usado para a música popular da África, também pode ser aplicado para a música de outros continentes. A música negra no Brasil se iniciou no final da década de 60 com os bailes black, festas onde tocavam discos de funk e soul. Mais tarde, após o auge do movimento soul, outros estilos musicais como Miami Bass, rap e reggae estiveram presentes. Nesse contexto, acontecia a ditadura militar, o que impossibilitou as músicas negras de terem alta politização, mas não as impediu de serem uma importantíssima afirmação estética e cultural da comunidade negra, além de ter proporcionado uma melhor na autoestima dos membros dessa, por meio de possibilidade que surgia de terem mais voz na sociedade. Nos bailes black, que eram frequentados por pessoas de classe média baixa, haviam as equipes de som, influenciados pelos sound systems, surgidos na Jamaica, como a Soul Grand Prix, a Furacão 2000 e a Cashbox. Essas festas, que aconteciam principalmente em São Paulo, onde era o mais tocado o rap, resultado do movimento hip hop que surgia nesse período, e no Rio de Janeiro, onde era mais explorado o Miami Bass, que era confundido com funk e deu origem ao funk carioca e ao paulista, posteriormente. Nota-se também a existência de blacks em Belo Horizonte, os quais seguiram o mesmo traço da música negra.